E Santa Catarina apresenta um dos menores índices de desocupados do país, ficando abaixo da média nacional. O estado vem registrando desde o início do ano aumento no número de pessoas empregadas, tendo um dos melhores resultados. O mês de abril foi de recorde na marca de empregos formais no Brasil, com 43 milhões de brasileiros empregados. No período, foram registrados 180 novos postos de trabalho. Só em Santa Catarina foram mais de 7 mil. Se totalizar os 4 primeiros meses, o resultado é de mais de 705 mil carteiras assinadas em todo o país. Destas, 55 mil vagas foram preenchidas no estado, representando o terceiro melhor resultado, atrás apenas dos dois mais populosos, São Paulo e Minas Gerais. O setor que mais tem impulsionado positivamente são os serviços. O nosso PIB cresceu em Santa Catarina acima da média nacional. O que puxou o PIB para cima? A parte de serviços. E serviço gera muito emprego. Restaurante, bar, hotel, serviços como um todo, lavanderia, posto de gasolina. Então, a lógica que a gente vê aqui no planejamento, e com o apoio dos economistas capitaneados pelo Paulo Zoldan, se o nosso PIB cresceu, o que puxou o PIB para cima foi serviço, serviço gera muito emprego, aí por isso que a gente tem esse crescimento, essa diminuição do número de pessoas que estão desocupadas, porque uma coisa puxou a outra. A empresa do Thiago vem apresentando crescimento desde 2018, quando passou a atuar também na segurança patrimonial. Há 6 anos no setor de serviços, ele já emprega mais de 80 pessoas. Ele conta que durante a pandemia prestou serviços terceirizados para as prefeituras e atualmente tem atuado também na segurança de escolas públicas e privadas. Então a gente teve uma crescente muito na pandemia com vigilância patrimonial e depois uma terceirização de mão de obra. Na falta ali do medidor ali, do enfermeiro, enfim, que eram alguns pontos que eles faziam, no caso, aferimento de pressão, de se estava com febre ou não estava, enfim, nesses postos que a gente tinha aqui barricada em Bituba. Isso aí a gente conseguiu atender a demanda do município que estava com falta de profissional, a gente conseguiu fazer esse serviço aí. Então a gente não ficou parado durante a pandemia. No país, nos 3 primeiros meses, o setor de serviços registrou 103 mil novos postos de trabalho. Só na empresa do Thiago são mais de 20 novas vagas. Só que hoje a gente tem a dificuldade no quê? A gente tem facilidade de contratar pessoas de mais idade, numa idade um pouco maior, até inclusive algumas que de repente até já se aposentaram e estão voltando para o ramo de atividade novo. E a gente tem a dificuldade com a idade menor hoje, que não sei se falta um pouco de interesse ou falta realmente a se qualificar. Eu não sei precisamente o que falta hoje para a juventude, mas hoje a real da nossa empresa é que a gente, hoje vamos dizer que a gente está com 16 postos em aberto de trabalho, a gente não conseguiu ainda atender essa demanda ainda. Por isso a importância em treinamentos e capacitação. Hoje, algumas pessoas que não têm realmente uma qualificação, mas têm um potencial, a gente acaba investindo nesse profissional, mesmo não tendo a garantia que realmente ele vai continuar na empresa, a gente consegue ir lá financiar, pagar um curso, dar todos os aprimoramentos que a gente precisa para executar o serviço, e a gente investe nesse profissional de trabalho para poder, lá na frente, trazer esse retorno para a empresa. Santa Catarina apresentou no primeiro trimestre o menor índice de informalidade do país, com 88,2% dos catarinenses empregados com carteira assinada. Apenas pouco mais de 1 milhão ainda encontra-se de maneira informal, cerca de 26% a menos do que o ano anterior. O estado também registrou a segunda menor taxa de desocupação do país, com 3,8%, atrás apenas de Rondônia, com 3,2%, e abaixo da média nacional, de 8,8%. No momento em que a gente começa a aliviar da pandemia, a gente vai para definições eleitorais, as pessoas podem gostar ou não, mas as definições aconteceram. A gente vê no estado especificamente uma votação expressiva do governador, que as pessoas, a maioria dos catarinenses, 71% dos catarinenses elegeram quem eles quiserem, que eles queriam. A gente vê as pessoas se sentindo mais confortáveis de usufruir dos serviços. Então, aí gasta mais dinheiro, gera mais vaga de emprego, e aí vira nesse círculo virtuoso.
as pessoas acabam tendo mais dinheiro no bolso porque estão empregadas, as pessoas desempregadas gastam mais dinheiro, que gera mais emprego, e por isso a gente tem essa quantidade de novos postos de trabalho abertos bem expressiva. Cerca de 24,4% da população ocupada em Santa Catarina no primeiro trimestre era formada por pessoas que trabalham por conta própria. Isso quer dizer que das quase 4 milhões de pessoas empregadas, cerca de 948 mil são autônomos. Sempre que eu saio de Santa Catarina aqui, eu escuto os outros secretários, governadores, Santa Catarina está super bem, como é que Santa Catarina dá tão certo? Dá tão certo que o catarinense é empreendedor. A gente é um povo inquieto, né? Talvez por geração, por herança dos nossos colonizadores, das pessoas, a gente é um povo que quer construir, que todo mundo quer ter seu próprio negócio, a gente toma pancada, mas levanta e vai. Então, assim, isso é algo que é bem importante e é bem característico. Atualmente, o setor que tem apresentado maior dificuldade em Santa Catarina é a indústria. A gente percebe que vai haver um crescimento, só que esse crescimento desacelera porque estagna a parte de serviços, e serviço faz muito mais emprego que indústria, mas o PIB tende a continuar crescendo, uma desaceleração sim, porque aí a indústria vai receber esse reflexo que para a indústria demora um pouquinho mais para chegar. Então a gente tende a ter uma economia estável, sim, é super diversificada é a palavra da nossa economia, é diversificada, a gente consegue manter uma taxa de crescimento, vamos estar na projeção que a gente montou aqui na Secretaria do Planejamento, acima da média nacional ainda, mas com menos velocidade do que agora.